Inspirado na mitologia grega, essa palavra se refere a Níobe, filha do rei Tântalo e da sua esposa Díone. Metal. Conhecido desde o século XVII, foi oficialmente identificado em 1801 pelo químico inglês Charles Hatchett. Em homenagem a Cristóvão Colombo, foi batizado de columbita. No ano de 1844, foi comprovada sua diferença com o metal tântalo e rebatizado de nióbio por Heinrich Rose. Siderurgia. Seus primeiros usos siderúrgicos foram descobertos na década de 1920. 30 anos mais tarde, ele foi reconhecido como elemento químico e inserido na tabela periódica com o número 41. Patrimônio. A primeira jazida de nióbio no Brasil foi descoberta pelo geólogo Djalma Guimarães, em 1953, na cidade de Araxá, Minas Gerais. Aço e energia. Utilizado na produção de aços especiais, microligados e de alta resistência, o nióbio já está sendo utilizado na produção energética. Memória. A história do nióbio se confunde com a história de alguns personagens, pessoas que fizeram dele referência na metalurgia e no desenvolvimento de novas aplicações tecnológicas. O nióbio se tornou um filho adotivo, o elemento 41, em 1974. Eu entrei para o grupo em 1961, numa empresa chamada Carbocloro, como diretor financeiro, e aos 37 anos eu fui, então, eleito o CEO da companhia. Estava muito bem, era a fábrica de cloro-soda, ultramoderna, um investimento muito grande com sócios americanos, quando o grupo resolveu vender a participação na Unipar. E lá se foi a Carbocloro. Daí eu fui convidado pelo embaixador a se tornar o condutor do projeto nióbio CBMM. Isso é ano 1974. Então eu fui conhecer o novo filho adotivo e a primeira impressão que eu tive era conhecer a empresa. Empresa sediada em Araxá para a operação, porém a sede era no Rio de Janeiro. Eu tive 2 empregos na minha vida. Um na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, e o outro na CBMM. 2 empregos, porém apenas um trabalho. Esse um trabalho é em volta do nióbio. Na Siderúrgica Nacional, eu trabalhava década de 70, me formei em 72. No centro de pesquisas da empresa, desenvolvendo novos aços. E mais de 90% aços contendo nióbio. Devido a esse meu namoro constante com o nióbio, a evolução natural foi vir a trabalhar na CBMM. Primeiramente, como brasileiro e como engenheiro metalurgista, eu sou muito orgulhoso de fazer parte da CBMM. Né? A CBMM é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia puramente brasileira para produzir um metal que hoje o Brasil responde por 92% das reservas conhecidas, por 90% do fornecimento mundial desse metal. Né? No meu caso, eu saí da linha na engenharia metalúrgica, eu não me dediquei à metalurgia do ferro, né, à siderurgia ou à conformação metálica do aço. Eu me destinei aos não ferrosos. E eu vi no nióbio algo diferente. Eu vi no nióbio
uma metalurgia 100% brasileira, desenvolvida por uma empresa brasileira em Minas Gerais, que é minha terra natal, e que me surpreendeu, me chamou a atenção, fiquei curioso e no final me surpreendeu. Eu venho perseguindo o nióbio desde a minha faculdade e felizmente entrei para o time da CBMM há algum tempo já, onde eu me dedico hoje a desenvolver esse mercado, fazer crescer esse mercado nióbio, que é a nossa principal razão, nosso principal objetivo hoje, fazer crescer o mercado de nióbio do mundo para a gente poder vender mais, gerar mais vendas, recursos para o Brasil e, com isso, desenvolver melhor o nosso mercado local. Tivemos a felicidade no mundo tecnológico, duas coisas. A descoberta de grandes reservas de nióbio, Araxá, meados da década de 50, e não só Araxá, e não tão grande, mas também muito importante, mais ou menos na mesma época, no Canadá. Com isso, de raro e caro, nióbio passa a ser abundante. Inglaterra, ali foi o berço, isso ocorrendo no final da década de 50, especialmente na Universidade de Sheffield. Ali é que se passou a entender sobre os mecanismos, os efeitos que o nióbio proporciona ao aço. Isso é investigação fundamental, que gerou, já no início da década de 60, acho que a primeira, a gente chama corrida, o primeiro lote em escala industrial produzido numa siderúrgica, numa aciaria, foi numa empresa americana, nos Estados Unidos, ali que começou a produção em escala industrial da família de aços que a gente chama de aços microligados, aços de alta resistência e baixa liga. Aí foi mais para o, não muito distante, mas para o final da década de 60, começaram a ocorrer as primeiras experiências industriais no Brasil. A gente, na CSN, tinha estudado já sobre os efeitos do nióbio no aço, já tinha desenvolvido outros aços lá com o nióbio, como te falei, começou no final da década de 60. Por que não tirar o vanádio do aço Cortem e usar o nióbio? Resumindo a história, excelentes resultados, porém uma pressão muito grande do americano. Investigamos tudo. Terminando, concluindo, grande sucesso, desenvolvimento tecnológico. Batizamos, demos um nome para esse novo aço. Aí deixou de ser Cortem, passou a ser Niocor. Nio de nióbio, cor de corrosão, resistência à corrosão atmosférica. Nós conseguimos, em relação ao Cortem, diminuir o teor de carbono do aço. Então, no novo bebê, Niocor. Resultado? Propriedades melhores que a do Cortem. Não importante só por ter descoberto essa grande jazida, presente de Deus, em Araxá. Acho que Djalma Guimarães aí tem uma importância mundial
Então, os benefícios que a sociedade passou a ter, e isso vai não só das propriedades ótimas do aço, como vai até meio ambiente, porque se o aço tem nióbio, você precisa produzir menos quantidade de aço para uma determinada aplicação, consome menos carvão, menos energia, menos óleo, e por aí vai, não é? Se ele tivesse permanecido raro e caro, não teria viabilizado o que eu acabei de falar. E se a gente traça para trás a história, chegamos em quem? Djalma Guimarães. Chamava-se Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, e só tinha engenheiro de Minas. Então era mais uma empresa de mineração do que metalurgia. E metade das vendas até o ano 79 e 80 ainda era o concentrado, não era o ferro nióbio. 80 foi o último embarque de um concentrado, e aí nós começamos a 75 ter uma dependência em Düsseldorf, com o primeiro metalurgista full-time da CBMM. Em 78 abrimos um escritório na América do Norte, também com um metalurgista, e em 79 abrimos o nosso escritório em Tóquio. Na China, nós começamos a trabalhar em 1978. Nós trabalhamos com parceiros locais chineses. Sem esses parceiros, dificilmente nós daríamos um passo adiante naquele mercado. E desde então, nós temos desenvolvido o mercado da forma que nós estávamos acostumados a fazer. Como? Nós tínhamos os parceiros locais, que são instituições técnicas, são associações ligadas ao mercado no qual nós tínhamos como alvo, né? Nós tínhamos projetos técnicos com os nossos clientes ou possíveis clientes no primeiro momento, no qual nós investíamos para eles desenvolverem um aço melhor com o nióbio. Naquele ano, 78, a China produziu cerca de 30 milhões de toneladas. A principal aplicação do nióbio em termos de mercado, não em termos de valor agregado ou coisa, mas em termos de mercado, é no aço. Então, nota, 1978, China, cerca de 30 milhões de toneladas. O nosso país, Brasil, produz já há vários anos da ordem de 30 milhões. Não é 30, 32, ao redor disso. Então você vê o potencial da China já naquela época. E então a equação metalúrgica, simples, não é? Grande produção de aço, mas não usa nióbio. Logo no início eles não tinham hard currency. Tentamos escambo, mas com o quê? O que eles tinham a oferecer, o que nós tínhamos. Aí, o segundo chinês, que foi patrocinado pela CBMM para estudar fora, Mr. Fu, vai para a área comercial e é criado, então, dentro do CITIC, que era uma agência de crédito e financiamento de investimento chinês fora, e ele, então, criamos a City Niobium. E se aproximava a comemoração dos 50 anos da formação da República Popular da China, e nós doamos um casal de lobos-guará de Araxá. Despachamos uma veterinária para tentar deixar o habitat do zoológico para recepção desses lobos, e aí
Estava tudo marcado quando o Mr. Fu disse, olha, o prefeito não vai atender. Então, no dia seguinte, estivemos com o prefeito. E o prefeito de Xangai era um dos membros do Politburo, que são 7 pessoas, acho que até hoje é a mesma coisa. Então, eu estava diante de um dos membros do governo da China. E eu, então, fiz a entrega das fotos e o prefeito, então, pediu se ele poderia dar nomes aos lobos. Ele disse assim, por que não escolhemos o nome da fêmea Bao, em homenagem a Bao Steel, que era nosso maior cliente. E ele dizia, na China, e como é o caso do Brasil, pai é papai, vô é vovô, então Bao Bao é a menina. E Nióbio, é o macho. Então, aí batizamos Nini e Bao Bao. E anos depois eu visitei e eles já tinham descendentes. Lembro de minha mãe, mineira de Manhuaçu, né? Uma frase dela era: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. São ensinamentos dos pais, não é mesmo? Então, o trabalho nosso, China, tipo o trabalho de padre, né? De catequese, e com muita paciência. A nossa situação na China, eu comecei a me envolver em 1985. A posição chinesa, grande reserva de vanádio e reserva de titânio também. Quando o chinês buscava produzir um aço de resistência mecânica mais elevada, a opção natural era vanádio ou então titânio. E ele queria sempre resolver os problemas deles com a matéria-prima local. Para nossa felicidade, o nióbio é único em seus efeitos. Ele não é mágico, mas ele é único em seus efeitos. A nossa bandeira, não só na China, no mundo inteiro. Meu colega da Alemanha, um excelente metalurgista na área siderúrgica, que antes de trabalhar para a CBMM, trabalhou para a Thyssen, que era uma potência em tecnologia, ele falava uma frase, Niobium for its merits, nióbio pelos seus méritos. E essa foi a bandeira que a gente sempre carregou. Foi muito fácil, e é muito fácil trabalhar para a CBMM. A gente não é vendedor, a gente discute metalurgia, a gente discute boa metalurgia. Em novembro de 79, fizemos o primeiro embarque de 3 toneladas de ferro-nióbio. Foi uma doação ao CISRE, que era o Centro de Pesquisa de Ferro e do Aço, e eles usaram isto para fazer um guindaste e uma draga. E essa draga, que eu saiba, ainda está em operação. Eu acho que quando celebrarmos 40 anos de presença na China, nós deveríamos ter uma certa proximidade. Eu não sei onde está essa draga, mas a draga é uma coisa histórica. Das 3 toneladas. Inventamos um negócio chamado Nióbio 81 em São Francisco. Eram 180 anos do aniversário do nióbio. Cerca de 2 dezenas de representantes de vários países e várias empresas. Eu chego e aí o Dr. Wu, do Wu Barong, disse, eu preciso muito falar consigo. Estou muito preocupado. Eu disse, como, Dr. Wu? Ele disse assim, encontrei um envelope com $200 no meu quarto. Eu não ganho isso na China. Eu disse, não, Dr. Wu, não foi o senhor que recebeu. Todos os participantes deste evento, desse simpósio, é uma quantia para out-of-pocket expenses, táxi, pequenas coisas, a todos receberam. E a outra coisa que eu estou muito preocupado é o seu esforço em promover a sua empresa e o nióbio na China. E é provável que nunca nós venhamos a comprar produto da CBMM, só pode perder o seu emprego.
Eu disse, não, doutor Vô, isso é feito com os outros países, está sendo feito nos Estados Unidos, na Europa, na União Soviética. Aí ele se tranquilizou e teve uma atitude muito chinesa, né? Pegou na minha mão e começamos a andar em São Francisco de mãos dadas. Aí o primeiro fornecimento foi em 1900 para Anshan, foram 10 toneladas. Eu acho que foi em 1985. Então, olha, primeira ida, 78, primeiro simpósio, 79, primeiro fornecimento de 10 toneladas, um fornecimento comercial para a usina de Anshan, em 85. Então, foram um par de bons anos. E hoje, ou recentemente, aliás, quando eu deixei a companhia como CEO, eu não gostava dessa expressão, nem CEO, nem presidente. Quando eu modifiquei e eliminei o conselho, eu criei o cargo diretor-geral, né? Eu deixei, depois de 30 anos, em 2005, como diretor-geral. Naquele ano, a companhia vendeu 9.000 toneladas. E foi isso que a gente fez na China e que a empresa faz no mundo inteiro, como eu disse, apresentando, discutindo boa metalurgia. E quando a gente fala trabalho de padre, é que isso não foi feito uma, nem duas, nem três, nem 20, nem 50, nem 100 vezes. Muito mais, não é mesmo? Água mole em pedra dura. Pudong, que fica ao leste do rio, era um campo aberto, como se fosse armazéns velhos, alguns predinhos. Ver Pudong do Hotel Península, olhando lá, a China, aliás, o mundo tem 16 edifícios no mundo com aquele porte. 3 dos 16 estavam aqui do outro lado do rio. Tudo isso aconteceu em menos de 20 anos. E tem um prédio que tem a forma de um abridor, porque ele, no final, parece um abridor de garrafa. E tem um outro que parece um ferro retorcido. Tudo isso aconteceu em uma década, não, em 2 décadas. E a outra coisa, primeira ida a Bao Steel, eu levei cerca de 2 horas e meia, 3 horas. Hoje se fazem 15, 20 minutos. Aí vem a coisa que mais impressiona. O metrô de São Paulo, que hoje está com 84 quilômetros, antecede ao metrô de Xangai em 20 anos. Xangai, nesse momento, está com 570 quilômetros. Então, enquanto eles faziam 20 quilômetros por mês, enfim, São Paulo fazia 2 quilômetros. E a outra coisa, ver, trazendo a dólar de hoje, o que era em 78, 79, cerca de $600, a hoje a China com perto, acho que de 13 ou 14 mil dólares, e se tornar o segundo PIB mundial, e se você fizer por uma certa paridade, enfim, alguma econometricamente falando, a China é o número 1. A transferência de tecnologia sem custo, quando você tem 400, 500 mil estudantes chineses nas melhores escolas, Stanford, no MIT, que dormem na biblioteca, com vontade de estudar, porque é eles, a família e o Estado. Agora, sem dúvida, o investimento chinês, as grandes... A Apple não é produzida nem no México, nem no Canadá, também nos Estados Unidos. E o Made in China, das maiores empresas americanas, é Made in China. Então, foi uma ajuda financeira e transferência de tecnologia. Na China, entre 2004 e 2009, nós preparamos, executamos quase 100 conferências, seminários técnicos, nos quais colocamos juntos todos os nossos clientes e possíveis novos consumidores de nióbio e seus
produtos derivados. Foi um sucesso, né? Nós partimos de um consumo ínfimo para 18 mil toneladas por ano. Esse ano a gente espera vender 30 mil toneladas na China, daquelas 95 mil que nós pretendemos vender esse ano, 30 mil virão da China. Porém, a China ainda assim consome 38 gramas de ferro nióbio por tonelada de aço. Ela tem chance de consumir mais do que o dobro do que consome hoje, né? O que nos coloca um desafio muito grande para os próximos anos, que é fazer o nióbio popular, fazer o nióbio ser conhecido na China, de forma que eles utilizem facilmente, simplesmente o metal, através da absorção dessa tecnologia que vai vir da gente. Como dizia o grande líder chinês, Deng Xiaoping, truth and facts, verdades e fatos. China, um país abrindo as portas para o mundo, não por uma simples vontade, mas por reconhecer a necessidade de desenvolver o país. Dentro desse contexto, você não consegue desenvolver um país sem um item básico na vida do ser humano, que é o aço. O aço está presente nas mais diversas aplicações que levam ao desenvolvimento de um país. O mercado de nióbio hoje, ele é de aproximadamente 120 mil toneladas no mundo. E além dessas 120 mil toneladas, nós podemos acrescentar outras 20 mil toneladas de produtos especiais de nióbio, como nióbio metálico, níquel nióbio, ferro nióbio vacuum grade, outros tipos de produtos usados em outras aplicações que não siderúrgicas. Através dos cálculos feitos mais recentes, a gente tem visto que o mercado de nióbio ele deve crescer para 200 mil toneladas em 2028. Essas 200 mil toneladas de ferro nióbio, elas vão crescer exclusivamente dentro do mercado siderúrgico. Por que cresce tudo isso? O que vai puxar esse crescimento todo em tão pouco espaço de tempo, né? Exatamente as necessidades da sociedade hoje, o que a sociedade busca hoje em termos de mobilidade, de energia e de segurança, faz com que o nióbio seja mais usado. Na China, nós esperamos que a qualidade dos carros produzidos melhore, nós esperamos que a qualidade das tubulações, do transporte de óleo e gás no mundo, ele seja aprimorado, através de transporte por mar de gás liquefeito, o que traz consumo de nióbio. Nós esperamos também que o ser humano ele prima mais pela qualidade do que pela quantidade. Na China hoje, nós vimos uma mudança da política chinesa de produzir em quantidade para produzir com qualidade. Essa mudança da política chinesa, só esse movimento dos chineses buscando essa qualidade superior, já traz automaticamente uma demanda para o nióbio, para os produtos de nióbio. Tecnologias que nós conhecemos hoje, que podem desenvolver, que podem crescer e com isso crescer o consumo de nióbio, são tecnologias voltadas a telefones celulares, a realidade aumentada. A gente pode ter, na composição de uma lente,
de 25% a 48% de óxido de nióbio contido, né? Nos carros, nós podemos ter mais baterias automotivas à base de nióbio, nióbio trabalhando como dopante ou como substituto de cobalto, o que hoje a sociedade pede, um substituto para o cobalto, devido à complexidade desse metal, do comércio desse metal. Sempre oportunidades existirão, à medida que as tecnologias vão se aprimorando, vão aparecendo novas tecnologias no mercado, a gente vai buscar uma possibilidade para o nióbio. E se o nióbio contribuir de modo positivo para essa tecnologia, a gente vai investir em desenvolver esse mercado, em promover esse mercado. Eu não vejo a CBMM cessando, diminuindo, parando com o desenvolvimento de mercado para o nióbio. Nós temos hoje uma mina em Araxá, onde medimos já 150 anos de produção de nióbio para a CBMM. Nós temos diferentes aplicações para o nióbio, em cada uma delas nós temos uma alternativa distinta. O vanádio é assim uma alternativa para aços estruturais, por exemplo. O molibdênio e o titânio são também alternativas na construção de aço para pipe, por exemplo. O nióbio, ele tem seu preço definido pelo mercado. Não há hoje condição de aumentarmos o preço do nosso produto para além dos patamares atuais. O mercado não nos dá essa condição. Senão, certamente já teria sido feito. Existe no mercado um entendimento que a CBMM define o preço, ou o preço é definido por uma bolsa de metais em algum lugar do mundo, o que é uma falácia, né? Quem define o preço do nióbio é o mercado, é o meu cliente, é aquele que usa o nióbio. Por quê? Por que você não é aquele que define o preço se você tem hoje 78% de market share no mundo? Simplesmente porque há alternativas. Eles são mais baratos, hoje eles estão mais baratos, porém eles dão ao aço, eles provêm ao aço uma propriedade menos qualificada que o nióbio. O nióbio hoje é mais caro do que esses elementos, mas ele traz propriedades aprimoradas, ele traz propriedades além daquelas que esses outros elementos trazem, né? No entanto, mesmo sendo um metal melhor, que traz propriedades aprimoradas, nós sempre temos que olhar a questão preço, para que nós não destruamos o mercado. Em 2019, nós esperamos então que esse mercado de ferro-nióbio seja globalmente 120 mil toneladas. Dessas 120 mil toneladas, a CBMM deve exportar 95 mil toneladas. O Brasil deve exportar algo em torno de 110 mil toneladas dessas 120 mil toneladas do mercado global. Essas 110 mil toneladas representam menos de 1% das exportações brasileiras no ano. Sendo assim, é difícil percebermos ou vislumbrarmos o nióbio como o elemento salvador, o produto salvador da pátria, pelo menos nesse momento, né? A empresa busca o crescimento do nióbio no mercado internacional. A gente briga por isso o tempo todo. Nós temos uma reserva considerável que nos dá razão para isso, mas no momento agora, a realidade é outra. A realidade é que o nióbio ainda tem um mercado bastante limitado, pequeno, se comparado a outros metais que o Brasil exporta. Essas tecnologias estão chegando, o nióbio encontra espaço também. E a empresa não dorme. CBMM, visão de futuro, está na cultura da empresa, implantada pelo líder.
Falei, líder Deng Xiaoping? Eu chamo líder Camargo. Isso é graças a ele. Energia, mobilidade, estruturas e o design como possibilidades para o nióbio. Nas estruturas, nós vamos prover uma estrutura mais leve, mais resistente e com um design mais arrojado, porque o nióbio provém essa possibilidade para os arquitetos, para as pessoas terem algo diferente, um diferencial. Na mobilidade, nós temos o nióbio sendo aplicado tanto nas estruturas dos carros, das scooters, das bikes, hoje muito populares, quanto no consumo de energia dos mesmos. Quando a gente estuda a mobilidade elétrica, nós vemos também na estrutura do carro, mas na bateria desse carro, a possibilidade de utilizarmos o nióbio. Verdades e fatos. Deng Xiaoping. Verdades e fatos. Dr. Camargo. Visão de futuro. O que ele deixou? Cultura na empresa. Uma cultura muito importante. Investir no futuro. Visão de futuro. Então, não só no aço. Nessas tecnologias mais sofisticadas, acho que o futuro do nióbio está garantido. E, gente, graças a Deus, graças a Djalma Guimarães.